Esta é, sem dúvida, a aula mais importante de todas. Eu vou unir tantas informações aqui que é necessário a gente fazer isso passo a passo. Vai ter momentos que eu vou dar definições filosóficas, mas em vários momentos eu vou dar definições não filosóficas que visam fazer você entender Kant. Então está aqui. Começamos a trabalhar idealismo transcendental. Pois bem, aqui está a mente humana. E a mente humana, ela é composta de uma estrutura. Aqui. Eu vou desenhar a mente humana segundo Kant. Está aqui. Razão, intelecto, estética. Essa é a sua mente. É claro que em determinado momento da sua vida, isso aqui, segundo Kant, estava vazio. Ou seja, não tinha conteúdo aqui, só tinha a estrutura. E isso aqui começou a encher de conteúdo. Então, além da estrutura, eu tenho conteúdo. Nós vamos pegar essa estrutura, que não está separada do conteúdo, vamos tirar esse conteúdo e vamos considerar apenas a estrutura. E nós vamos tentar compreender como essa estrutura coloca essas coisas aqui dentro. Então, o estudo da estrutura da mente humana, desconsiderando o seu conteúdo, recebe o nome de idealismo transcendental. É só uma palavra estranha para algo simples. É o estudo que Kant faz da mente humana, considerando só a sua estrutura, como se ela estivesse vazia. Difícil? Não. Então o nome disso é idealismo transcendental. Ei, mas eu não posso dizer para você que idealismo transcendental é o estudo da estrutura. Já viu os memes? Platão, você não pode dizer isso, então anota aí. Então, se eu te perguntar na sua prova o que é idealismo transcendental e você escrever para mim que é o estudo da estrutura da mente humana, eu vou aceitar que está correto. Mas qual que é a definição kantiana? Está aqui. É o estudo das condições a priori do sujeito do conhecimento a partir das formas puras da sensibilidade. E as formas puras são tempo e espaço. Em outras palavras, de novo, é o estudo da mente humana, é o estudo da estrutura da mente humana, desconsiderando o seu conteúdo, na tentativa de entender como é isso ciente de conhecimento. Tranquilo? Tá. Vamos supor que você passou um vestibular fora e você é estudante, né? Não tem grana, seus pais tiveram que investir em você e etc, tiveram que comprar um monte de coisa e no final você precisava de um guarda-roupa e não tinha dinheiro. Para organizar todas as suas roupas, a única coisa que você conseguiu comprar foi um criado de madeira, e esse criado tem 3 gavetas. Então a sua mente é como um criado de 3 gavetas. E lá na República você tem um criado de 3 gavetas para organizar todas as suas roupas.
E aí o que acontece? Você vai dar um nome para cada uma dessas gavetas, né? Se é universitário, você está feliz, fala assim: essa gaveta de cima aqui eu vou chamar de razão, essa gaveta eu vou chamar de intelecto, e essa gaveta eu vou chamar de estética. Uma gaveta geralmente tem uma maçaneta para a gente abrir, não tem? Então a maçaneta da razão é a ideia, do intelecto são as categorias, a estética é o tempo. Então eu tenho um criado de 3 gavetas, cada gaveta tem um nome e cada gaveta tem uma alça. Fica mais fácil entender assim. Eu estou te dizendo que tudo que o homem conhece, a mente humana organiza de quantas formas? Você sabe a diferença entre biologia e física? Sim. Você sabe a diferença entre física e sociologia? Sim. Você sabe a diferença entre sociologia e lasanha? Sim. Você sabe a diferença entre lasanha e astronauta? Sim. Então a sua mente organiza o conhecimento? Sim. Você não é louco, né? Não. Então você tem discernimento. Então quando você pensa, sua gavetinha fica abrindo e fechando, fica abrindo e fechando. Pois bem. Aqui está você. E você tem uma coisinha chamada de visão, audição, olfato, tato, paladar. O nome disso aqui é experiência. Tudo que você experiencia, tudo que você experimenta, vem para a gavetinha da estética. Em outras palavras, como sempre, tudo que você vê, cheira, escuta, toca e lambe, vem para a gavetinha da estética. Então o que você tem na primeira gaveta? As suas experiências, a sua vida, o seu cotidiano. Desde quando você começou a conhecer, tudo que você conhece experimentando, tudo que você conhece por meio dos sentidos, vem para onde? Para a gavetinha da estética. Me acompanha aqui. Estética também pode ser chamada de sensação ou sensibilidade. Só mudou o nome. Só mudou o nome. Intelecto também pode ser chamado de intelecção e entendimento. Vou colocar um outro nome que aparece nos manuais, e eu gosto porque facilita bastante, chamado de inteligência. Então para aí. Existe aquilo que eu sinto, estética, e existe aquilo que eu penso, intelecto. Então, aqui ó, tudo que eu vejo, cheiro, escuto, toco e lambo, vem para a gavetinha da estética. Porque a estética eu armazeno as minhas experiências. Então, dentro da estética eu tenho conteúdo. Eu preciso dar um nome para esse conteúdo. Eu preciso dar um nome. Mas espera um pouquinho. Eu falei que estética é tempo e espaço. Esse balde tem uma estrutura. Qual que é a estrutura desse balde? Plástico. Esta mesa tem uma estrutura. Qual que é a estrutura dessa mesa? Madeira. A mente humana tem uma estrutura. Qual que é a estrutura da mente humana? Tempo e espaço. Em outras palavras, nós não conhecemos o tempo e o espaço, mas é o tempo e o espaço que nos permite conhecer. Porque isso aqui é tempo e espaço. Não tem como eu colocar o tempo e o espaço dentro do tempo e do espaço, mas é o tempo e o espaço que me permite o quê? Se eu não posso conhecer o tempo e o espaço, mas é o tempo e o espaço que me permite conhecer aquilo que eu não posso conhecer, olha aqui, ó, recebe o nome de
incognoscível. Incognoscível é aquilo que eu não conheço. Mas nesse caso aqui, é o que me permite conhecer. Para aí um pouquinho. Eu preciso provar para você, então, que tempo e espaço são coisas que nasceram com você. Eu escrevi isso aqui, ó. Tempo e espaço são coisas a priori. Ou seja, nasceu com você. Você já nasceu com a capacidade de pensar? Já não? Já. Você já nasceu com a capacidade de sentir? Já. Só que não tinha nada. Essa capacidade de pensar e sentir chama tempo e espaço. Isso é seu? É seu. Tem como você se livrar disso? Então eu preciso te provar isso. E eu vou te provar. Foca aqui na mesa. Pode focar na mesa. Isso é uma cadeira. O que significa dizer que quando eu estou falando de espaço, eu estou dizendo que nós percebemos as coisas por meio de figuras e por meio de dimensões. Eu vou sair daqui, vou pedir para você olhar para cá, depois eu vou pedir para você fechar os olhos e acompanhar o meu pensamento. Eu vou te provar que você nasceu com uma estrutura chamada espaço, que o espaço não está no objeto, mas em você. Beleza? Então tá bom. Essa cadeira está dentro de um espaço? Sim ou não? Sim. Você consegue ver a cadeira? Sim. Vou tirar a cadeira. O que sobrou? O espaço. Vou voltar a cadeira. Você consegue ver a cadeira? Dentro de um? Vou tirar a cadeira. O que sobrou? Tira agora o espaço. Eu estou pedindo para você tirar o espaço. Então imagina que a sala é toda branca. Imagina a sala toda branca, o espaço todo branco. Imaginou? Imaginou todo branquinho? E nessa sala não tem nada, imaginou? Beleza. Agora tira esse espaço. Eu não estou pedindo para você mudar a cor, eu estou pedindo para você tirar o espaço. Tem jeito? Porque você não pode ficar livre daquilo que nasceu com você, o espaço. Mas não terminei, eu preciso também provar que o tempo nasceu com você. Tempo gigante não é físico. Não estou falando desse tempo da física, de números. Não estou falando disso. Tudo bem? Imagine que eu estou nessa sala branca. E não existe mais nada, existe apenas espaço, nessa sala toda branquinha. Eu e Deus. E eu estou nessa sala, só eu, por luz. E eu tenho esse objeto aqui se movendo, ó. Aí Deus resolve parar o tempo. Beleza? O objeto para? Não, porque tempo não é deslocamento. O tempo é uma versão minha, está em mim e não no objeto. Eu continuo percebendo ele, ó. Eu continuo percebendo a sua dimensão, percebendo que existe um tempo que não tem relação com o deslocamento, porque isso é uma coisa minha. Então, tempo em Kant significa sucessão de momentos, porque tudo que eu percebo numa sucessão de momentos, como o roteiro de um filme. Tudo que você percebe a partir de dimensões dentro de uma dimensão e como sucessão de momentos. Beleza?
Então, tempo aqui não é história, tempo aqui não é atividade física. É a nossa capacidade de perceber uma sucessão de momentos. Então, se eu tenho a capacidade de perceber as coisas em uma dimensão e na sua dimensão, eu faço isso graças à minha noção de... Qual que é o nome que nós damos a isso? Estrutura. Qual que é o nome que a gente dá a isso? Espaço. Fechou? E aí eu conheço, ó, pensando e sentindo. Mas eu vou considerar só o que eu estou sentindo, tá aqui. Olha, o que tem aqui dentro que eu senti? Um apagador de plástico de cor azul. Cor, plástico, são coisas que eu vejo, que eu sinto. Só que eu não vou chamar o que eu experimentei de apagador. Tudo que eu experimento, o Kant chama de fenômeno. O Descartes chama de ideia adventícia. O David Hume chama de ideia vivida. O Descartes chama de fenômeno. E aí você pode se perguntar, o que é fenômeno? Está aqui. Fenômeno é tudo que pode ser pensado e conhecido. Então, em Kant, se eu penso algo e conheço esse algo, eu chamo de fenômeno. Então, tudo que eu experimento vem para a gavetinha da estética com o nome de fenômeno. Exemplos de fenômenos, só a gente pensar os sentidos, ó. Cor, sabor, cheiro, som, textura. Tudo isso são fenômenos. Ei! Quem aqui, você já comeu acarajé? Então tá bom. Quem aqui nunca comeu acarajé? Beleza. Então eu vou fazer o seguinte. Eu tenho 3 alunos. O aluno A, Leandra. O aluno B, que eu vou chamar de Vitor. E o aluno C, que eu vou chamar de Letícia. Se eu esquecer os nomes, você me lembra. Fechou? Eu vou levar as 3 num restaurante aqui em Cuiabá, chamado de 7 Mares, para comer acarajé tradicional. Não aquele trem inventado, gourmet, que não sei o que, com exceção, não. É o acarajé raiz. Pois bem, olha o desenho que eu vou fazer aqui do outro lado. Essa aqui é a cabeça das alunas que eu convidei. E do Vitor, né? Um aluno também. E aí eu pergunto para assim: você gosta de acarajé? Não sei, eu nunca comi. Pergunto para o B: você gosta de acarajé? Não sei, eu nunca comi. Pergunto para você: você gosta de acarajé? Não sei, eu nunca comi. Vamos comer hoje. E aí eu chego lá e falo assim: por favor, me veja 4 acarajés. Eu também tenho 4. E aí você vai fazer o que? Você vai experimentar um conteúdo novo, que eu vou chamar de X. E você vai comer isso. Isso aqui vai se preencher de fenômeno. Porque o acarajé tem cor. Tem ou não? Tem. Ele tem sabor? Tem. Ele tem cheiro? Tem. Ele tem som? Quando você morde ele, tem aquela casquinha frita no óleo de dendê do feijão batido. Ele tem uma textura quando você pega? Tem. Aí ele vem assim. Saudade. Então vai.
Depois a gente se encontra, aí eu pergunto assim, você tem certeza que vai gostar? Porque isso não reclama nada, né? Aí eu pergunto assim para a: você gostou do acarajé? E ela diz sim. Olha o coração assim. Aí eu pergunto para B: você gostou do acarajé? Mais ou menos. E eu pergunto para C se gostou de acarajé. Ela diz não. Você já sabe. Então tá aqui. Vou desenhar uma caveira. Perceba que o que você fez em relação ao conteúdo? Você fez um juízo de valor, mas relacionado a um fenômeno que você experimentou. Em outras palavras, em Kant, se liga no que eu vou te dizer, isso é muito importante. Em Kant, o conhecimento ele se inicia com a experiência, mas nem todo conhecimento deriva da experiência. O conhecimento se inicia com a experiência, mas nem todo conhecimento depende da experiência. Por que isso acontece? Porque o juízo é um tipo de conteúdo. Só que não é o conteúdo X, porque o conteúdo X é aquilo que eu experimento. Aqui é um tipo de conteúdo X', porque é uma análise intelectiva de algo que eu experimentei. E aí no futuro eu encontro com os três novamente e pergunto: vocês, os três fizeram culinária e os três são chefes de cozinha, e eles vão dar uma fundamentação teórica com base no porquê aquele alimento é gostoso ou não. Mas para isso você tem que experimentar. Beleza? Tá. Tem alguém aqui que está com fome além do sujeito A? Tem? Tem? Oh. Tá. Olha aqui. Você só pode ver, gerar, tocar, lamber ou escutar aquilo que tem matéria. Então, matéria em filosofia não é a mesma coisa que matéria em física. Matéria em física é tudo que ocupa lugar no espaço. Essa é a definição em filosofia? Não. O que é matéria em filosofia? Alguém consegue dizer o que é matéria em filosofia? Matéria em filosofia é tudo que eu posso ver, cheirar, tocar, lamber ou escutar. Esse objeto aqui, eu posso ver? Sim. Posso cheirar? Posso lamber? Então essa é matéria em filosofia? Que cor que é essa aqui? Verde. Verde é matéria na física? Não, mas é matéria em filosofia? É, porque eu posso ver. Está com fome? Imagina o acarajé, o hambúrguer, a sua pizza, a lasanha materializada. Ah, não está materializado, né? Porque na sua cabeça você só tem a forma disso. Então existe um fenômeno matéria que eu posso sentir, e dentro do intelecto eu tenho fenômeno, só que é o fenômeno forma. E eu não posso sentir a forma, mas eu posso pensar nela. Vem aqui comigo, ó. Eu sinto a matéria e eu penso a forma. Forma te lembra alguma palavrinha? Vou te dar uma ajuda aqui, ó. Formula. Fórmulas são formas. Formas de interpretar a minha experiência.
Vou te dar um exemplo cotidiano. Não é kantiano, mas vai dar para entender. Todo mundo aqui já comeu bolo de chocolate. Quem aqui sabe fazer bolo de chocolate? Olha, quanta pessoa que sabe fazer bolo de chocolate. Quem sabe a receita do bolo de chocolate de cabeça? De cabeça. Alguém? Ninguém? Nada? Mas vamos supor então que eu vou criar uma receita aqui. Eu não sei se está certo. Ah, não, mas então eu vou falar de... Todo mundo aqui já comeu aquele docinho de leite ninho? Aquele eu sei fazer. É o mais gostoso que eu já comi, é o que eu faço. Tá? Porque eu reduzo muito o açúcar. Então vamos lá. Anote a receita. Anota a receita aí, cara. Eu vou te dar a receita. Você vai colocar 400 gramas de leite em pó. 400 gramas de leite em pó. Beleza? Está anotando? Você vai colocar 200 gramas a grama de coco. Não pode ser nem seco e nem açucarado. Beleza? E você vai colocar 150 gramas de açúcar. E vai colocar leite até dar liga. Tem que ser devagarzinho. E depois você enrola. Não passa no açúcar para ficar açucarado. Guarda um pouco de coco, passa no coco. Beleza? Tá bom. Eu estou te dando a forma de uma receita para que você tenha a experiência. Isso é ciência? Não. Mas ela está se valendo de valores científicos? Sim. O que significa dizer que na estética eu armazeno a minha experiência e no intelecto eu produzo ciência. E a ciência para Kant, ciência para Kant é aquilo que eu tenho uma capacidade de pensar. E para Kant as duas únicas ciências que existem são matemática e física. E aí você não precisa ficar com dificuldade. Você não precisa ficar peleiro. Pensa comigo. Em Kant, tudo que é matemática e física é pela fórmula. Se não é matemática e física é pela matéria. Então deriva da experiência. Porque a experiência eu só posso experienciar aquilo que tem matéria. Eu não posso experimentar a forma. Porque a forma não é uma coisa que eu experimento. Forma é uma coisa que eu penso por meio da minha dúvidas? Galera, não é tão difícil assim. Ou é? Tá tranquilo? Posso continuar? Então tá. Perceba que eu eu escrevi que fenômeno é pensado e conhecido. Então eu penso e conheço o fenômeno matéria, claro. Desde que eu experimente, eu penso e conheço o fenômeno forma. Claro. É a mesma coisa? Não. Não é. Eu trouxe balinha para aula. Alguém quer participar aqui comigo? Quer? Por favor, vem. Fique aqui do lado aqui, que você está bem bonito e tal. Abra a porta aí para mim, por favor. Vou danar com ele que está sendo namorado. Está te atrapalhando até. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Você já experimentou essa balinha aqui? Não, fala não. Já experimentou essa balinha? Não. Então, para aí, eu vou livrar. Fica bem quentinho. Então, você tem um conteúdo dela? Não. Experimenta ela. Só pensando. Tem jeito? Então, para conhecer algumas coisas, você tem que experimentar. Então, tira ela do papel e segura no sua mão. Tira ela do papel e segura no sua mão. Tá bom. Eu também vou fazer o mesmo, tá? Estou chupando com mais depois do outro também. Aqui, ó. Tanto a bala dele quanto a minha tem uma forma. Quando a gente leva. Você não parece ser protagonista. Quando você leva a bala à boca, você coloca a matéria ou a forma? A matéria. Você está vendo qual que é a forma desse objeto?
quadrado. Você deixa ele escuta toca o lame do quadrado? Não, você lame uma bala que está na forma de... Porque o quadrado não é uma coisa que eu experiencio, o quadrado é uma coisa que eu penso. Porque o quadrado só tem o quê? Olha aqui, forma. Fechou? Experimenta a bala. Primeira vez que você está chupando essa bala mágica. E aí, você ficou doidão? Você gostou da bala? Então perceba que se eu te oferecer novamente, você vai aceitar? Então você já tem um tipo de juízo com base na sua experiência. Assim você regula a sua vida no cotidiano, com base em juízos que você tem da sua experiência. E desses juízos a gente produz ciência, e ciência para Kant é só matemática e física. Valeu, obrigadão. Nenhuma bala, hein, cara? Então tá. Fechou? Tá, vou aqui, ó. Vou aqui. Vou apagar. Terminamos? Não. Eu preciso definir para você matéria, eu preciso definir para você forma. Então, ó, a matéria, ele conseguiu sentir o sabor, né? A forma não. Então, o que é fenômeno matéria? Eu penso com isso. O que é fenômeno forma? Eu penso com isso. Esse eu penso com isso, experimentando. Esse eu penso com isso, sentindo. Então, esse aqui, ele pode ser preenchido. Então, eu vou ditar assim para você, ó. Aqui na frente, aqui, ó, de fenômeno matéria. Você escreve assim, ó, preenchido por sensação e projetado no tempo e no espaço. Preenchido por sensação e projetado no tempo e no espaço. Ponto. Vou repetir. Preenchido por sensação e projetado no tempo e no espaço. Ponto. Eu consigo experimentar o quadrado? Então o fenômeno forma não é preenchido por sensação, mas eu posso representar o quadrado? Posso ou não? Sim. Posso. Então o que a gente vai estar aqui agora no fenômeno forma não é preenchido por sensação, não é preenchido por sensação, embora seja projetado no tempo e no espaço. Embora seja projetado no tempo e no espaço. Deixa eu mandar. Embora seja projetado no tempo e no espaço. Fechou? Olha que bacana. Começamos a organizar as roupas do nosso quarto na República. Nessa gaveta nós vamos colocar fenômeno matéria. Nessa gaveta nós vamos colocar fenômeno forma. Fenômeno matéria é tudo que eu experiencio. Fenômeno forma é só matemática e física, que são coisas que eu penso. Pergunto a vocês: matemática e física é ciência? Sim ou não? Gostar de acarajé é ciência? Ou é particularidade? Particularidade, não é? O que significa dizer que matemática e física são conceitos? Experiência, intuição. Que cheiro que é esse? Nossa, parece bife com cebola. Isso não é conceito. Isso é sensação, intuição sensível. Sacou? Vocês entenderam? Experiência é diferente de pensamento. Visão, audição, palavra, pensamento. A experiência, ela é a posteriori, ou seja, eu só conheço algo depois de experimentar, se for matéria. Aqui eu conheço sem experimentar. Se eu não experimento, só pode ser a priori, que é anterior à experiência. Ou seja, eu não dependo da experiência para conhecer, mas eu tenho a simples capacidade de pensar. Fechou? Sim ou não? Então, olha que fácil. Vamos pensar de uma maneira simples para facilitar a sua vida. Dentro da gavetinha estética eu tenho o quê? Fenômeno? Fenômeno? Matéria. Depende da? Então é a posterior. Dentro do intelecto eu tenho o fenômeno?
Que é só matemática aí? É um conhecimento? O que não é matemática e física é a... Acabou. Dúvidas? Matemática é a mesma coisa que física? Então a gente tem um problema para resolver. Se eu disser assim para você, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Matemática ou física? Qual que é o nome disso? Teorema de? O Pitágoras demonstrou isso? Demonstrou. Com a simples capacidade de pensar. Ele precisa provar isso na experiência? Não. Mas se ele quiser provar, ele pode? Pode. Agora eu sou físico. Beleza? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Estou certo ou não? Eu não lembro. Estou certo? Estou certo ou não? Galera, eu não sei. Vocês têm que me ajudar. Quem estou gravando, está certo ou não? Vitor, está certo ou não? Breno, me ajuda. Está certo? Obrigado. Se eu faço uma teoria física, eu preciso provar? Por isso que se chama ciências da natureza. É uma teoria que tem que ser comprovada na natureza. Ambos são conceitos. A diferença é que a matemática não precisa ser provada na natureza, mas a física precisa. E você pode se perguntar, excelente pergunta aqui. A química entra aqui? Não. Porque a química, como nós conhecemos hoje, Kant ainda não conhecia, era só alquimia. Mas se cair na sua prova assim, a química moderna após Lavoisier seria em Kant um tipo de fenômeno forte? A resposta seria sim. Mas pô, Kant é de 1724. Ele ainda não conhece. Beleza? Então vai um pouquinho. Vamos fazer um teste então? Teoria de Galileu. Dois corpos em queda, independentemente da massa, desprezando a resistência do ar, chegam ao chão juntos. Isso é uma teoria da física? É uma teoria da natureza? Eu preciso provar essa teoria? Como que eu provo ela? Na própria natureza. Então a gente faz assim. Eu vou pegar esse elemento aqui, que é o pincel, e vou pegar um caderno pesadão. São dois elementos que possuem massas diferentes. Mas Galileu fala que, desprezando a resistência do ar, independente da massa, ele chega ao chão. Por que você acha que o gordinho vai chegar comigo? Não vai não, né? Isso é sacanagem. Então tá aqui, não vai, cara, né? Então tá aqui, ó. Vamos fazer o teste? Bora. Tem que chegar ao chão mais ou menos junto, né? Porque aqui não tem precisão. Chegou? Eu quero mais peso nesse caderno. Quem pode me dar caderno aqui? Eu vou provar que o Juliano, que é mais gordinho que eu, o Juliano deve estar pesando que uns 85. E o Juliano. Então tá aqui. Dá isso aí, por favor. No Rio eu sou Vasco. No Rio. Tá. Então tá aqui. Eu não era, mas depois que eu estudei história do Vasco, em doutorado eu me tornei. Aqui, ó. É isso aí, sociologia do esporte. Olha, tá pesado isso aqui, cara. Olha o meu bolso. Vamos de novo? Pô, mas será que vai chegar aqui no chão? Isso está muito mais pesado. Pegou? Não, eu quero mais café. Essa teoria está errada, tá errada. Se o Juliano ele é gordinho, ele chega no chão primeiro. Está aqui. Está aqui. Para dar sorte. Vou pôr o Vascão em cima. Puxou? Vamos de novo? Será? Chegou junto? Ou seja, a matemática não precisa de comprovação empírica, a física precisa. E após comprovada, ambas são conceitos. Ambos operam como categorias universais. Vale aqui, vale na China, Japão, Coreia, Rússia, Alemanha, Arábia Saudita, ou será que muda em algum lugar? Não, vale para todos esses lugares, certo? É isso que eu vou ditar para você. Olha o que eu vou ditar aqui em categorias. Posso ditar?
Então vamos lá. Olha o que eu vou estar aqui em categorias, ó. Caiu algo aqui, ó. Caiu algo aqui. Aqui, ó. Pode estar? Possui congruência. Olha para mim, ó. O quadrado tem lados congruentes. Possui congruência com a sensibilidade. Possui congruência com a sensibilidade. Possui congruência com a sensibilidade. Ou seja, pode ser verificado na experiência. Pode ser verificado na experiência. Coloca assim, ó, barra realidade. Pode ser verificado na experiência barra realidade. Ponto final. Na mesma linha, exemplo, 2 pontos. Embaixo você coloca assim, ó, matemática, 2 pontos. E depois você coloca assim, ó, física. Eu já expliquei. Eu só vou digitar para você anotar. Você vai escrever assim, ó, não necessita de comprovação empírica. Só um nãozinho, essa é a diferença. Não necessita de comprovação empírica. Se não necessita é uma coisa, mas pode? Pode, mas não necessita. Não necessita de comprovação empírica. Ponto. E a física? Exige comprovação empírica. Física exige comprovação empírica. Entendeu? Aqui, ó. Ok? Então quer dizer que a categoria, vou fazer uma ferramenta aqui, ó. Ela possui relação com a realidade. A física exige a comprovação material. A matemática pode, mas não quer dizer que precisa. Mas a gente usa a matemática o tempo todo para fazer isso? Usa. Exemplo, planta baixa de uma casa. Não precisa. É engraçado, né, que a gente vai em planta baixa de casa, você chega lá, o pedreiro fez aquilo, você fala assim, cara, eu acho isso muito pequeno. Aí na matemática você pode dizer uma coisa que meu filho fala o tempo todo, você confia. Então confie na matemática. Eu disse na matemática. Tá? Porque o matemático pode errar. Tranquilo? Diz aí pra mim, quem que gostou do acarajé? O A, o B ou o C? A. Teve que gostou mais ou menos, mas todos eles fizeram o quê? Experimentar. E após experimentar, todos criaram um juízo ou não? Sim. Então eu vou apagar isso aqui e vou escrever aqui. Mas eu vou explicar só depois. Isso aqui, ó, é chamado de juízo analítico e juízo sintético. Isso aqui é chamado de juízo sintético. Professor, não entendi, não entendeu porque eu não expliquei. Você tem conteúdo aqui, ó, sentido. Você tem conteúdo aqui, ó, pensado. Esse conteúdo sentido é fenômeno matéria. Esse conteúdo pensado é fenômeno forma. Em ambos, lembra o desenho que eu fiz aqui para você, ó? Lembra? Você colocou algo aqui dentro e depois você tirou um valor daqui. Em ambos você tira o que deles? Um juízo. E aí depois eu explico. Então assim, eu tenho um juízo sobre maçã, gosto mais ou menos. Eu tenho um juízo sobre pera, gosto muito. Mas você não gosta de maçã? Bem, no geral eu gosto mais ou menos, mas se eu for aquela maçã toda verde, nossa, cara, eu gosto pra caramba. Vocês entenderam que o conhecimento gera um juízo? Essa é a ideia. Dúvidas? Difícil? Está ficando mais tranquilo? Olha aqui, ó. É muito
mais fácil explicar Kant dessa forma do que vir por tópicos, porque você consegue visualizar isso na mente humana. Você consegue ter essa percepção. Na próxima aula, eu vou explicar. Olha o que eu vou explicar. Vou explicar o que tem aqui. Eu vou explicar o que tem fora da minha mente. Eu vou explicar o que é transcendental. E por fim o nome transcendente. E aí a gente dá por encerrado. Beleza? Dúvidas? Agradeço novamente a vocês, agradeço novamente meu cameraman, Brenner. Tá? E obrigado por colaborarem, porque a galera está pedindo para gravar essa aula. Eu que agradeço, valeu galera, um abraço.